Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje a aula de legislação penal especial e, mais especificamente, falando sobre as leis penais especiais, a gente vai falar sobre os crimes previstos no Código de Trânsito. O Código de Trânsito Nacional, a gente chama de CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma legislação que ele tem previsões tanto de questões administrativas, penas de multa, infrações de trânsito que são em âmbito administrativo, quanto previsões criminais, que daí se relacionam então com a prática de crimes, com a prática de condutas ilícitas no âmbito do direito penal. É preciso então que a gente diferencie esses dois tipos de conduta, para que não se confunda na hora de ver se a gente está lidando com um crime ou se a gente está lidando com uma conduta em âmbito administrativo, né? A gente costuma estudar o Código de Trânsito Nacional quando a gente vai fazer a prova, para obter a permissão e autorização para direção de veículo automotor, normalmente quando a gente faz 18 anos. Então, fora isso, a gente não costuma ver o Código de Trânsito com muito afinco. Então, é importante fazer essa diferenciação, de que a gente tem a previsão de crimes e a gente tem a previsão de infrações administrativas, infrações de trânsito, que nada se confundem com a prática de crimes. Existem condutas que são apenas infrações administrativas, e existem infrações administrativas que, além de você receber uma multa de trânsito lá, que você recebe os pontos na sua carteira e que você recebe uma multa em valor pecuniário para pagar, você também incorre na prática de crime, mas não necessariamente toda infração administrativa vai ocasionar um crime. O Código de Trânsito ele traz poucas condutas que são previstas como criminosas, A gente pratica poucos crimes em âmbito do Código de Trânsito, tá? Então, são eles que a gente vai ver a partir de agora. Da mesma forma como crimes e infrações penais crimes e infrações de trânsito são coisas diferentes, a penalidade imposta para esse tipo de conduta também é diferente, Enquanto a gente tem para as infrações de trânsito o pagamento de multas e o desconto, o acúmulo de pontos na nossa carteira, onde a gente acumula uma quantia X de pontos e perde a carteira, então perde a permissão de dirigir. Quando a gente comete crimes, a gente tem a aplicação de penas privativas de liberdade, restritivas de direito, em sua maioria, tá? Então, as consequências aqui são diferentes em relação a eles. Então, para as infrações de trânsito, a gente sempre vai ter uma consequência aqui de multa, que a gente chama aqui que ela é uma penalidade administrativa. A pena de multa aqui também, aqui a gente fala dos pontos na carteira, Tá? E é em relação aos crimes que a gente tem, então, a aplicação de penas, que daí a gente vai ter lá as penas em regime fechado, em regime semiaberto e em regime aberto. Então, essa é a diferenciação aí que a gente faz em relação ao que é crime e o que é infração de trânsito, tá? Então, passando essa parte lá, o Código Nacional de Trânsito, ele é enorme, ele tem diversos artigos, O que nos interessa aqui para fins de lei penal são efetivamente os crimes. E essas condutas, elas iniciam lá no artigo 302 do Código de Trânsito, que é dele então que a gente vai partir nosso estudo a partir de agora, tá? O Código de Trânsito, ele prevê lá no artigo 302, então, o primeiro crime, que é a prática de homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, desse delito a gente já obtém algumas informações importantes. Primeiro, a prática de homicídio, tá? Aqui, se a gente for relacionar o homicídio, é o homicídio aquele lá do artigo 121 do Código Penal, tá? Mas por que a gente tem um artigo específico para esse homicídio? Aqui não é lá, o sujeito não responde lá pelo homicídio do 121 do Código Penal, porque a gente tem alguns elementos que são específicos desse crime de homicídio aqui do Código de Trânsito. Primeiro,
a gente tem a modalidade culposa, ele só é um homicídio de trânsito se ele for culposo, tá? Portanto, se for um homicídio doloso, vai ser aquele do 121 do Código Penal, tá? E o mais importante, que é um objeto material aqui do crime, que é a direção de veículo automotor, tá? Então, esses são elementos que a gente chama de elementares do crime. Se a gente não tem esses elementos conjugados, a gente não tem este crime aqui em questão. Então, para eu responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Nacional e não pelo artigo 121 do Código Penal, eu tenho que ter um homicídio culposo que seja praticado na direção do veículo automotor, tá? Se eu tiver qualquer outra forma de homicídio, ainda que culposo, que não seja na direção de veículo automotor, eu não tenho esse tipo penal aqui do artigo 302, e daí eu vou estar falando daquele tipo penal lá do artigo 121 do Código Penal, tá? Vocês podem ver também que a pena dele, ela é de detenção, né? Então a gente já sabe que aqui as penas de detenção só cabem regime semiaberto e aberto, não cabe regime fechado, tá? De 2 a 4 anos, né? Então, são penas aqui pequenas. Se a gente comparar com o crime de homicídio doloso lá do Código Penal, né? O mesmo caput, na sua forma simples do homicídio, ele tem uma pena de 6 a 10 anos, tá? Então, vejam como é uma pena bem reduzida aqui em relação àquela modalidade do caput, tá? Só que aqui, então, a gente tem que ter a junção desses três elementos, né? A gente só vai ter o crime do artigo 302 aqui se a gente tiver homicídio culposo, então tem que somar esse elemento mais na direção do veículo automotor. A gente tem que ter esses três elementos somados, tá? E além da... Vejam que todos os crimes, isso a gente vai ver em todos os crimes do Código de Trânsito, né? Além da pena privativa de liberdade, a gente tem uma pena acessória, que é a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, além de ter a pena privativa de liberdade, aqui você ainda tem uma pena acessória, que é a suspensão do teu direito de dirigir, tá? Isso para todos os crimes. Essa pena acessória, ela vem para todos os crimes do Código de Trânsito, tá? Então, além disso, a gente tem também a suspensão do direito de dirigir. E daí, lá no parágrafo 1º do artigo 302, a gente tem as causas de aumento de pena, né? Então, nesse caso aqui do homicídio culposo praticado na direção do veículo automotor, a pena ela é aumentada de 1/3, tá? Então, já está especificado aqui que vai se aumentar a pena em 1/3. Quando? Daí vamos ver as hipóteses ali, quando vai se aumentar a pena deste condutor, né, deste motorista, tá? Então, vamos aumentar a pena dele em várias hipóteses. Bom, se ele praticar um homicídio culposo na direção do veículo automotor e ele não possuir permissão para dirigir, né, então basicamente não tem carteira, né, ele tem um aumento de pena de 1/3, tá? Primeira hipótese. Segunda hipótese, se ele praticar esse homicídio na faixa de pedestre, né, então atropelou um pedestre, por exemplo, tá? Também vai ter aumento de pena, tá? Na faixa de pedestre, né, ou na calçada, porque significa que ele está ali invadindo um espaço que não é para carro, né? Quando também ele deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. E daí aqui por quê, né? Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O nosso Código Penal, o nosso direito penal não exige que ninguém seja herói. Então, se tem lá, sei lá, o acidente aconteceu, tá correndo risco de explosão, você não vai exigir que o sujeito vá lá e preste socorro, porque ele tem risco também de sofrer um risco pessoal, né? Agora, se ele bateu e fugiu do local do acidente, aí ele vai ter do 3. No inciso 4, né? Se ele também comete esse homicídio no exercício de sua profissão ou atividade, então se ele estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, tá? Isso é importante. Da sua profissão. Então aqui é basicamente a hipótese do motorista profissional, né? Aqui é o motorista, tá?
O motorista profissional, aquele motorista de ônibus, de van escolar, de transporte coletivo, se ele comete um homicídio na direção de veículo, como profissão, né, ser motorista e faz transporte e estiver conduzindo veículo de passageiros, ele também tem aumento de pena. E aqui é importante, ele só vai ter aumento de pena se ele praticar o homicídio na direção do veículo enquanto ele estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Conduzindo esse veículo de transporte de passageiros, né, se não estiver passando pena, tá? O terceiro traz uma causa aqui, uma causa qualificada, né, pro delito do 302. Então, se além dele praticar o crime, né, de homicídio culposo, ele estiver conduzindo o veículo sob a influência de álcool, né, se ele estiver dirigindo embriagado ou de álcool ou de qualquer substância psicoativa, tá, que determine dependência. Então, pode ser álcool, pode ser droga, pode ser qualquer substância, não necessariamente o álcool. Então, se ele estiver dirigindo embriagado e ainda assim, e depois disso matar alguém, a pena dele aumenta. Veja como é uma pena diferenciada em relação à do caput, né? A pena já deixa de ser de detenção, passa a ser de reclusão e passa para 5 a 8 anos, tá? Além da suspensão do direito de dirigir ali, que é uma pena acessória que acompanha todos os crimes desse Código de Trânsito, tá? Então, essa é a previsão aí do homicídio cometido na direção do veículo automotor. No 303, a gente já tem uma outra previsão, que é a da lesão corporal cometida no âmbito da direção de veículo automotor, tá? E daí aqui, a lógica que a gente aplica para o homicídio, a gente aplica também para a lesão corporal, né? Então, por que a gente não aplica lá o artigo 129 do Código Penal, né? Já que tem o artigo 129 lá que fala da lesão corporal, tá? E fala também da lesão corporal culposa, né? Por quê? Porque aqui a gente tem os elementos, né? Então, a gente tem que ter a lesão corporal culposa, de novo, se for dolosa, assim como no homicídio, se for doloso, recorre-se ao 129, né? Mas tudo bem, existe a previsão culposa também da lesão corporal lá no 129, mas tem um elemento lá na direção de veículo automotor. Então, lembrando, tem que ter de novo a soma desses três elementos. Tem que ser a lesão corporal, mais a lesão corporal culposa, mais a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Tem que ter a junção dos três elementos para a gente ter esse crime aqui, tá? A pena também, vamos lá, a pena diminuída, né? Detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Suspensão do direito de dirigir. E daí, o parágrafo 1º aqui eu não vou retomar, porque seria repetir, mas o parágrafo 1º aqui diz lá que aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer hipótese do parágrafo 1º do 302, que a gente já viu. Então, que é lá, se ele está dirigindo sem permissão, se ele machuca alguém na faixa de pedestre, na calçada, se ele não presta socorro, né, se ele é motorista profissional, tá? Então, aumenta-se ali em relação aos mesmos casos, tá? E o parágrafo 2º também prevê lá a pena privativa de liberdade, que passa a ser de reclusão. Daí, de novo, aumenta a pena, né? Passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Sem prejuízo das outras, se o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool ou outra substância que determine a dependência, tá? E não só isso daí. Se também, além disso, o crime resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Então, aqui, para eu incidir nesse parágrafo 2º, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar alcoolizado, tá? Ou, né, sob efeito de droga, tá? Mas não basta isso, eu tenho que ter a lesão corporal grave ou a lesão corporal gravíssima, tá? Para eu responder aqui nessa modalidade. Então, não basta só eu usar o álcool e a droga. Se eu usar o álcool e a droga, mas eu não causar, né, lesão corporal grave e gravíssima, aí eu não tenho esse aumento de pena, certo? Então, a gente tem aqui esses requisitos da lesão corporal, ok? Na sequência, o artigo 304
o 302 e o 303 são, sem sombra de dúvida, os artigos mais importantes dessa legislação, né? Principalmente porque qualquer prova de concurso, qualquer prova que se vá fazer, né, vai tentar confundir lá o artigo 302 com o artigo 121 do Código Penal e o artigo 303 com o artigo 129 do Código Penal. Então tem que conhecer os elementos do crime para saber que não se aplicam os elementos daquele tipo penal em outro e assim sucessivamente. Os demais crimes, eles são mais tranquilos, então vamos passar por eles de uma forma mais breve, tá? Aqui a gente tem também o mesmo problema, né? A gente tem aqui o crime de omissão de socorro, né? Que tá lá no artigo 135 do Código Penal, tá? Então, porque ele deixa o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Então, aqui nada mais é do que uma causa de omissão de socorro, tá? Mas daí, como que eu sei se a pessoa vai responder por esse crime aqui, ou se ele vai responder por esse crime aqui, né? Como que a gente diferencia isso, tá? A gente tem lá um macete para aplicar essa diferenciação. Quando que é? Quando eu for o motorista e eu causei a lesão e eu me omiti, além de eu ser o motorista e causar a lesão, eu me omiti da prática do socorro, né? Eu deixei de prestar o socorro, tá? Eu vou responder pelo 304. Então aqui eu sou o motorista, tá? Nesse caso, é elemento aqui, tá? Porque, ó, ele diz lá, deixar o condutor do veículo. Então, a pessoa que está dirigindo, que causa lá o acidente, que tem que deixar de prestar o socorro para responder por esse tipo penal do 304. Se é qualquer outra pessoa que está passando lá pelo local do acidente e não presta o socorro, aí essa pessoa que não tem nada a ver com o acidente, ela vai responder pelo 135, tá? Que daí é a omissão de socorro. Então essa é a diferenciação. Quando for eu que estiver causando acidente, que me omiti de prestar o socorro, eu respondo pelo 304. E quando for qualquer outra pessoa que não tem relação com o acidente, né, ela responde pelo 135, tá? E daí na sequência, artigo 305 do Código de Trânsito, tá? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Então esse crime aqui é para aquela pessoa que foge do local, né, do acidente, ainda que não tenha vítima, por exemplo, tá? É diferente da omissão de socorro. A omissão de socorro eu deixo de prestar o socorro. Aqui, ainda que não tenha vítima, né, ainda que não tenha nada acontecido, mas eu causei um acidente, eu fujo do local, o que acontece é que eu respondo por esse crime aqui do 305, tá? E daí, junto com o 302 e com o 303, o artigo mais importante de todos do Código de Trânsito é esse aqui, o 306, tá? O artigo 306, ele fala lá da prática da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então, esse crime aqui é efetivamente o crime de dirigir embriagado. Mas daí, vocês podem se perguntar, mas professora, quando que eu sei que é esse crime aqui do 306 e quando é a causa de aumento do 302 ou do 303? Como que eu diferencio? Esse crime, gente, aqui do 306, ele é um crime que a gente chama de crime de perigo, tá? O que quer dizer o fato dele ser um crime de perigo? Quer dizer que eu não preciso praticar lesão nenhuma, eu não preciso causar homicídio nenhum para responder por esse delito. Basta eu estar dirigindo embriagado, ainda que eu não faça absolutamente nada de errado, tá? Eu já respondo por esse delito. Por outro lado, se eu estiver dirigindo embriagado e matar alguém, ou se eu estiver dirigindo embriagado e machucar alguém, aí eu respondo pelo 302, parágrafo 3º, ou pelo 303, parágrafo 2º, no caso do homicídio praticado sob o efeito de álcool e no caso da lesão corporal praticada sob efeito de álcool. Então, esse crime aqui é apenas para a modalidade
enquanto eu não causo nem homicídio, nem lesão corporal. Eu estou dirigindo embriagado, basicamente. Essa é a ideia aqui desse delito, tá? E daí lá, ele tem ainda algumas causas de aumento, né? Quando que é considerado a embriaguez ao volante, tá? Quando a gente tem a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, tá? Ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Isso é medido lá por aquele equipamento que é o etilômetro, né? Mais conhecido como bafômetro. Mas o bafômetro não é o único elemento, né? O policial que está lá fazendo a atuação, ele pode também constatar a embriaguez por sinais que indiquem, né, a alteração da capacidade psicomotora. Como assim? Ele pode ver se você está com o olho vermelho, ele pode ver se você está com hálito etílico, ele pode ver se você está com dificuldade de equilíbrio. Então, são várias as formas que ele pode atestar essa embriaguez, tá? E o parágrafo 2º aqui, ele traz ainda a disposição de que eu posso fazer contraprova do teste de alcoolemia por meio de outros meios de prova, tá? Ele traz ali a possibilidade de eu realizar essa contraprova. E ele traz uma disposição ainda de que o aparelho, né, de teste de alcoolemia, o etilômetro, ele tem que ser sempre homologado pelo Inmetro. Então, se o etilômetro não for homologado pelo Inmetro, ele não tem validade nenhuma, tá? E daí agora a gente passa de forma mais breve pelos outros crimes que a gente tem aqui nessa legislação. Então, a gente tem o 307, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão, né? Então, se eu tô com a carteira suspensa e eu vou lá e dirijo mesmo assim, eu cometo um crime, que é esse crime aqui do artigo 307, tá? E daí tem aqui no parágrafo único uma previsão da pessoa que deixa de entregar no prazo estabelecido, né, a permissão. Então, por mais que eu não tenha entregado minha carteira, eu ainda assim respondo por esse crime, tá? 308, esse aqui é o crime de racha, né? Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então aqui é o crime de racha, ok? Lá a gente tem ainda a previsão do parágrafo 1º, se da prática do crime previsto resultar lesão corporal de natureza grave, ou, né, se mostrar que o agente não quis o resultado nem assumir o risco de produzi-lo, a pena de reclusão de 3 a 6 anos, tá? E se resultar morte, a pena é de 5 a 10 anos. Por razões óbvias, né, se pune mais gravemente caso... Aqui, se ele só praticar... Aqui também é um crime de racha, é um crime de perigo, né, desculpa, é um crime de perigo, tá? Por quê? Eu não preciso causar lesão nenhuma para eu responder pelo crime de racha, basta eu estar praticando racha, tá? Tanto é que se eu machucar ou se eu matar alguém, eu tenho uma pena aumentada, tá? Nesses casos. O artigo 309, ele fala pra gente daí da direção de veículo automotor em via pública sem a devida permissão. Então, existem 2 crimes. O do 307, que é quando eu dirijo com a minha carteira cassada, com a minha carteira suspensa, e o do 309, que é quando eu dirijo sem ter habilitação, tá? Então, eu tenho 2 crimes que são diferentes aqui, eles não se confundem, ok? Eu tenho ainda o crime do 310, que diz lá, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado físico, estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Então, se eu entrego o meu veículo para outra pessoa sem carteira de dirigir, ou para uma pessoa que está com o estado de embriaguez alterado, né, com o estado físico ou mental ou de saúde alterado, eu respondo por um crime específico, tá? Então não é só a pessoa que causou o acidente lá, que dirigiu embriagado, que responde por um crime. Eu, que entreguei o carro na mão dela, para ela dirigir daquele jeito, também respondo pelo crime, tá? 311 fala pra gente lá do tráfego em velocidade incompatível com segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros,
logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, tá? Então, de novo, mais um crime de perigo aqui. A gente não tá falando de um crime de dano, eu não preciso causar dano nenhum, basta eu trafegar em velocidade incompatível, tá? E daí aqui tem o requisito, né? Tem que ser próximo de escola, hospital, estação de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou grande movimentação de pessoas, tá? Se não for nenhum desses requisitos, eu não respondo daí por esse crime, tá? O artigo 312, inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com a vítima, na pendência de respectivo procedimento policial preparatório, inquérito ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Esse crime aqui é da pessoa que vai lá e mexe na cena do acidente, né? Tira lá o carro do lugar, tira a garrafa de cerveja que estava dentro do carro para alterar a cena do crime, para induzir o policial em erro, tá? E o 312A, que também é um crime para a gente observar ali, o 312A, ele fala que de todos os crimes, né, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena de privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, essa deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, veja, o Código de Trânsito, ele traz ali uma possibilidade de substituição da pena, né? Até porque as penas são pequenas, tá? Mas vejam como é interessante que ele tenta trazer uma consciência para o motorista, né? Então, ele não vai simplesmente fazer qualquer atividade, né? Se ele cometeu um dos crimes do artigo 302 ao 312, a pena dele vai ser substituída por uma dessas aqui que a gente vai ver, que é quais? Trabalhos aos finais de semana em equipes de resgate do Corpo de Bombeiros ou outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Trabalho em unidades de pronto socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas em recuperação de acidentados de trânsito e outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então, existe aí uma preocupação não só de punir o agente, né, mas também de educá-lo, fazer com que ele auxiliando nessas atividades, ele cria consciência de que ele não pode cometer as condutas ali que ele cometeu, tá? Então, assim a gente encerra aí o nosso Código de Trânsito Nacional.